organizar essa polêmica dos exames, esse é o título da nossa live. Quem não quer encontrar no resultado de um exame exatamente qual é o problema para a dificuldade em conseguir engravidar e a partir dele ter todo o norteamento para que tenhamos 100% de segurança que teremos um resultado positivo e a certeza de um bebê em casa. Esse é o desejo de todo mundo, médicos, pacientes, cientistas, familiares, amigos que os rodeiam, mas esse é só um desejo, porque na prática não é isso que acontece no mundo da reprodução assistida. Na prática é muito mais complexo do que isso, e isso dá margem para a busca de exames que nem sempre entregam aquilo que promete. Diversas incertezas, por que tantos médicos pedem exames diferentes? Cada hora eu vou no médico é um exame diferente. Por que alguns exames eu só posso fazer depois que eu tive um resultado negativo? Será que não é melhor fazê-los agora? Por que eu preciso pagar tão caro esses exames se há quem discuta que eles não têm sequer evidência científica? Então, nós temos uma margem muito ampla para diversos questionamentos técnicos, diversos questionamentos éticos, diversos questionamentos pessoais. E quando eu falo diversos pensamentos é porque as pessoas pensam de forma diferente. E, consequentemente, as ações, e quando nós falamos em individualizações, nós faremos também condutas diferentes. Então, qual que é o meu objetivo com a live de hoje? Organizar essa polêmica dos exames, esse é o título da nossa live, né? Tentar organizar a polêmica dos exames da assistência ao casal que sofre de infertilidade e tentar criar um roteiro acadêmico e pessoal, vocês vão entender por que eu estou falando dessa maneira, para que você possa entender quais exames podem ser feitos, por que eles devem ser feitos e como interpretá-los a partir do seu resultado para poder nortear uma conduta, tá bom? Esse é o objetivo da nossa live de hoje. Deixa o fazer as vezes da casa. Boa noite a todos. Essa live está sendo muito legal, porque quando eu jogo esses temas, daí depois eu me provoco a ir estudar. E eu consegui, hoje, eu achei um artigo da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, que lançou uma opinião do Comitê da Sociedade, ou seja, a Sociedade Americana organizou os exames, né, quais exames eu devo fazer, então respondendo a nossa live de hoje, e publicou agora, há 6 dias, eu nem sabia que tinha sido publicado, um artigo organizando isso. Então essa vai ser a minha referência acadêmica, e um artigo bem legal que eu li hoje, e vou compartilhar o conhecimento aqui com vocês, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu organizar. Então, qual que é o primeiro ponto que eu acho que todos queremos, que eu acho muito importante frisar? Existe entre as tentantes e no mundo digital da informação, coisa que eu mesmo faço, então trazer informações sobre procedimentos, sobre exames, isso faz com que nós passamos a olhar para exames extremamente sofisticados. Exames genéticos, exames de trombofilias, pesquisas endometriais, e às vezes, e eu não vou falar às vezes não, com muita frequência, eu vejo falhas na rotina básica de investigação. Então nós estamos querendo olhar a cereja do bolo, mas não tivemos uma massa adequada. Eu quero construir o último andar do meu prédio, mas não montei um alicerce. Eu tenho pacientes que fizeram inúmeras fertilizações in vitro e vieram aqui me perguntar qual exame poderia fazer para tentar melhorar a chance de um resultado positivo na FIV. E quando eu fui buscar a propedêutica básica, eu vi que não tinha sequer indicação de FIV. Então, o primeiro cuidado com os exames é comece do básico, de forma muito bem feita, para depois sofisticar. Porque se você inverter essa lógica, a chance de definir uma conduta errada é muito maior. As pessoas querem me perguntar sobre endometrite, células NK, ERA, EMA, estudo genético embrionário.
E ninguém me pergunta sobre esterossalpingografia, ninguém me pergunta sobre os exames metabólicos, sobre os exames hormonais, sobre a leitura correta de um espermograma. Então, esse é o primeiro cuidado. Então, eu quero trazer do básico para o sofisticado, porque é no básico que nós resolvemos a grande maioria dos problemas. O sofisticado vai nos ajudar com alguns poucos casos. Então, esse é o primeiro cuidado que eu queria já deixar bem claro aqui na nossa live. Segundo dado técnico extremamente importante, que vai nortear muito conhecimento durante a live e para vocês prestarem muita atenção quando eu estiver dando as minhas opiniões. Existem 3 cuidados quando eu for falar que o exame pode ser indicado. Existe as referências científicas, acadêmicas, aquilo que nós olhamos nos livros acadêmicos, nas publicações que estão sendo publicadas e das publicações que analisam o conjunto de toda a parte científica para tirar conclusões. O objetivo acadêmico, ele é estrito e ele é matemático. Então, quando uma sociedade, como a sociedade americana, emite uma nota, ele olhou as publicações, ele não olhou o paciente, ele olhou as publicações, viu a matemática dessas publicações, a metodologia científica, avaliou o grau de impacto dessa publicação para emitir uma nota. Esse exame é eficiente, ele é indicado ou não? Não é indicado. Então, existe a variável da medicina baseada em evidência, que eu vou trazer aqui para vocês. Segundo ponto, medicina baseada em experiência. Por quê? Porque, vou falar por mim aqui hoje, eu, Davi, faço vários exames que não têm o consenso da medicina baseada em evidência. Poxa, Davi, se cientificamente não é indicado esse exame, por que você o pede? Porque dentro da minha experiência pessoal, eu acho que é oportuno solicitá-lo. Então, é por isso que alguns médicos, é isso que vai fazer a divergência de conduta entre médicos. Por quê? Porque existe sim margem para o médico trazer a sua experiência pessoal para pedir ou não algum exame. Só que o paciente precisa também saber isso. E é isso que eu quero trazer aqui. Então, medicina baseada em evidência, medicina baseada em experiência e saber todos vocês que nós estamos sim no mundo de conflitos de interesses. Então, por exemplo, existem exames que garantem fonte de rendas para muitas empresas. Então, nós temos que tomar cuidado porque algumas formas de agir têm conflitos de interesses. E isso eu falo de forma muito honesta, porque isso também é acadêmico. Vou te dar um exemplo de um artigo que eu li hoje também. Hoje falei, eu li vários artigos. Um artigo fala isso. Quando você tem um caso de falha de um tratamento de FIV, por exemplo, ele cita, porque se o médico não pedir alguns exames, mesmo sabendo que cientificamente não tem evidência para pedir, e a paciente for em outro profissional que fizer essas solicitações, a paciente vai achar que o outro profissional é muito melhor e muito mais cuidadoso do que aquele que não o fez. Então, às vezes, nós nos sentimos pressionados para pedir exames, isso é real, para pedir exames para que o paciente se sinta acolhido. Então, foge da medicina baseada em evidência. Às vezes o médico sabe que dentro da sua própria experiência esse exame não tem indicação, mas acaba pedindo para satisfazer o desejo do paciente em acreditar que fez todos os exames possíveis, incluindo aqueles que viu na internet. Então, existem esses 3 pontos que sempre devem ser valorizados quando eu vou pedir um exame. Medicina baseada em evidência, medicina baseada em experiência e a preocupação do conflito de interesse comercial para atender a solicitação de um paciente. Então, não é que eu estou indicando para ganhar mais dinheiro, entende? A indústria vende o exame, vende algumas ciências aí que eu acho questionáveis, mas assim, não, o médico eu não vejo dessa maneira, porque o médico não ganha dinheiro fazendo exames, tá bom? Então, esses são os 3 pontos. Bom, vamos lá. Eu vou começar do básico, como eu falei na introdução. O casal chega aqui no meu consultório e eu quero saber, eles não passaram com ninguém ainda, falaram, doutor Davi, não estou conseguindo engravidar há 1 ano e meio. E não fez exame nenhum. Quais exames
eu preciso fazer e por que eu preciso fazer nessa primeira avaliação. Então, começa com cuidado. Quando fazê-los? Nós sabemos que nós devemos fazer os exames para mulheres com menos de 35 anos, que já tentaram engravidar há mais de um ano, para mulheres com mais de 35 anos, que já tentam engravidar há mais de 6 meses, ou imediatamente para mulheres com idade maior ou igual a 40 anos. Então, a idade da mulher influencia a decisão, inclusive, de pedir exames. Porque se uma paciente vier aqui com 28 anos de idade, falando para mim que tenta engravidar há 6 meses, eu sequer solicito algum exame. Ela não tem indicação de exame, porque o diagnóstico de infertilidade é dado apenas após 1 ano de tentativas. Vou frisar uma frase extremamente importante. O diagnóstico de infertilidade não é dado por exames. Não são os exames que dão o diagnóstico de infertilidade. Porque as pessoas acreditam que fazendo exames, eles serão capazes de dizer se você vai ou não engravidar. E isso é um erro enorme. Os exames não servem, nenhum exame é capaz de dizer se você vai conseguir engravidar ou não. Os exames servem para tentar explicar por que você não engravidou ainda e o que eu posso fazer para tentar te ajudar. O que são linhas de raciocínio completamente diferentes. Completamente diferentes. Por quê? Porque existem vários casais que têm exames absolutamente normais e não engravidam há 5 anos. É o que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente. E os exames são absolutamente normais. Se os exames estão normais, ele não está dizendo para mim que o casal vai engravidar? Não. Os exames normais trazem para mim um problema. Esse casal tem um problema de infertilidade e eu sequer consigo saber por que não conseguiu engravidar. Então, quando fazer os exames, eu preciso dar a mulheres com menos de 35 anos 1 ano de tentativas, entre 35 e 40, pelo menos 6 meses. Agora, a partir dos 40 anos, como nós não sabemos da influência da idade no potencial reprodutivo da mulher, nós já podemos imediatamente solicitar os exames. Ou quando eu já sei que existe um problema. A paciente tem 28 anos, mas ela já sofre com diagnóstico prévio de endometriose, ela tem ciclos completamente irregulares, o marido já tem um histórico, então eu não preciso esperar 1 ano. Eu já posso fazer os exames imediatamente, ok? Bom, e como que eu organizo essa propedêutica? Como que eu faço o raciocínio para pedir os exames? Eu preciso investigar de acordo com as hipóteses de causa de infertilidade. Então, quando eu vou tentar engravidar, eu posso ter um problema com o marido, com o útero, com os ovários, com as trompas ou com a pelve, ao redor das trompas. Então, eu vou colocar trompas e pelve juntos. Então, eu posso ter um problema com o marido, com o útero, com os ovários ou com a trompa e a pelve. Então, esse é o arroz com feijão. Começa pedindo exames para avaliar esses fatores, esses 4 fatores. Então, o marido... E aí, peraí, então antes de falar dos exames, então eu preciso, na primeira avaliação, pedir obrigatoriamente todos os exames para avaliar essas 4 variáveis. O marido, o útero, os ovários e a pelve. Todo marido precisa fazer espermograma? Sim. 30% a 40% das causas de infertilidade são masculinas. E se as causas são masculinas, todo marido tem que fazer espermograma. Mas ele já tem filho, às vezes aparece isso. Já tem filho em outro relacionamento. Não tem problema, vai fazer espermograma. Até mesmo porque alguns exames da mulher dependem do resultado do espermograma. Lá na frente eu vou falar daquele exame chato, a esterossalpingografia. Se o espermograma for muito alterado, eu não vou submeter a mulher a um exame tão desagradável porque o marido não quis escolher um espermograma. Então, marido, todo marido tem que fazer um espermograma. Davi, eu preciso fazer espermograma com fragmentação de DNA, teste de processamento seminal, exame de Kruger, eu preciso fazer exames hormonais do marido, exames metabólicos. O que eu vou fazer da investigação do marido? Porque tem 1 milhão de exames masculinos. Medicina baseada em evidência. Só um espermograma simples. Ponto. Começa com um espermograma simples, feito em laboratório comum, que tenha critérios mínimos de padrão de qualidade. Tem esses laboratórios que são ruins demais. Mas medicina baseada em evidência, só um espermograma simples.
Medicina baseada em experiência. Toda vez que eu falar medicina baseada em experiência, eu estou falando da minha experiência para não envolver outros profissionais. Eu, Davi, quando vejo um marido que já tem alguma comorbidade associada, obesidade, idade avançada, hábitos de vida não saudáveis, eu já peço sim o teste de fragmentação de DNA, exames hormonais, exames metabólicos, e aí vão para uma avaliação clínica um pouco melhor. Ultrassom testicular, avaliação do urologista para avaliar se tem varicocele. Eu já peço logo de cara, porque senão eu vou demorar um tempo para ver um espermograma para depois pedir a propedêutica avançada caso o espermograma dê alterado, que é o que a medicina baseada em evidência diz para fazer. Pede um espermograma simples, se tiver alguma alteração você complementa a investigação. Então, quando eu vejo fatores de risco masculinos, eu amplio a minha propedêutica. Então, medicina baseada em evidência, marido, faça pelo menos um espermograma simples. Medicina baseada em experiência, se o marido não tiver comorbidade nenhuma, siga as evidências, faça um espermograma simples, e aí se eu for surpreendido por algum resultado, depois eu amplio a investigação. Agora, se eu perceber que o maridão não está dos 10 mais, aí eu vou pedir exames a mais para ele também poder fazer, certo? Investigação do marido. Investigação do útero. Como que eu faço a investigação do útero? Mas por que eu tenho que investigar o útero, Davi? Porque às vezes eu tenho miomas, eu tenho pólipos, eu tenho sinéquias, eu tenho alterações müllerianas, sabe? Útero bicorno, útero de Delphi, útero septado, útero in T. Então, eu posso ter essas alterações uterinas que podem sim influenciar na fertilidade do casal. Qual é o exame de eleição para avaliar o útero? Inicialmente, ultrassom. Então, o ultrassom, com um bom radiologista, costuma sim ser o exame inicial para avaliar o útero. Para avaliação, então, o ultrassom é bom para avaliar miomas, o ultrassom é bom para avaliar pólipos, só que lembrando que deve ser feito numa fase correta do ciclo para se fazer isso. Então, o ultrassom é bom para avaliar miomas, é bom para avaliar pólipos, é bom, médio, vai para avaliar sinéquias, mas ele é bom para avaliar o endométrio. Então, eu vejo o endométrio mais fino no período ovulatório. Então, o ultrassom é um bom exame para avaliar a parte uterina. A própria esterossalpingografia, que eu vou falar daqui a pouco, que serve para avaliar as trompas, também ajuda a avaliar o útero. Depois, nós podemos lançar, quando existem hipóteses, de exames mais sofisticados, como, por exemplo, a ressonância magnética de pelve. A ressonância magnética de pelve é muito boa também para avaliar o útero. Ajuda a dar diagnóstico de alterações müllerianas, ajuda a dar diagnósticos precisos de miomas. O pólipo nem tanto, o ultrassom costuma ser melhor do que a própria ressonância. Mas a ressonância magnética de pelve pode ser solicitada quando existe a hipótese lançada pelo ultrassom. É isso que fala a medicina baseada em evidência. Existe um terceiro exame que pode ser feito, que é o ultrassom 3D. O ultrassom 3D também é muito bom para poder avaliar as alterações müllerianas, útero bicorno, útero de Delphi, útero septado, útero unicorno, que são úteros que já nasceram alterados, ok? Vou simplificar a explicação. Então, ultrassom comum é o padrão. Seguido, ressonância magnética ou ultrassom 3D para tentar avaliar melhor o útero. A esterossalpingografia ajuda a ver o formato do útero também. E quando eu tenho alguma hipótese de um mioma ou um pólipo dentro do útero ou um endométrio fino, causando a hipótese de sinéquias, o padrão ouro para avaliar dentro do útero chama-se histeroscopia. Eu vou com uma câmera lá dentro e vejo o que tem. Eu faço ultrassom, olha, eu acho que tem um pólipo, eu acho que tem um mioma, eu acho que tem alguma coisa. Então, a histeroscopia é um exame que pode ser realizado. Davi, todo mundo tem que fazer esteroscopia? Medicina baseada em evidência? Não, não é. Pela medicina baseada em evidência, começa com ultrassom e, se for necessário, peça exames complementares. Pela medicina baseada em experiência, eu, Davi, também não peço esteroscopia para todo mundo. Por quê? Porque é um exame desagradável. Vai mexer no colo uterino, muitas vezes feito em ambiente hospitalar, quando feito no consultório pode gerar dor pélvica. E quando eu tenho muita segurança no ultrassom que está tudo bem, eu não preciso expor a paciente a um exame desagradável como esse. Então eu, Davi, limito a minha solicitação de esteroscopia quando eu tenho algum tipo de alteração ou eu quero avaliar de uma forma mais cuidadosa dentro da cavidade uterina, quando eu quero olhar lá dentro para ver se existe algum problema. Então, ultrassom
para avaliar o útero, ultrassom. Depois, se preciso, ressonância, ultrassom 3D e esteroscopia para avaliar a cavidade uterina. Então, dessa maneira, eu já investiguei causas masculinas, tudo no caso novo, já pedi tudo isso. Causas masculinas, causas uterinas. O ovário. O que eu quero avaliar no ovário? Duas informações diferentes, que são completamente diferentes. Eu quero saber se a mulher ovula. 2, eu quero saber qual é a sua reserva ovariana. São informações completamente diferentes. Tem mulheres com uma ótima reserva ovariana que não ovulam e tem mulheres com uma baixíssima reserva ovariana, mas que ovulam regularmente. Então, nós temos 2 objetivos na investigação. Primeiro ponto, na avaliação da infertilidade. Eu quero saber se a mulher ovula. Que exame eu solicito para saber se a mulher ovula? Nenhum. Como assim, Davi? Não pedi nenhum exame para ter certeza que eu ovulo? Medicina baseada em evidência? 99,5% dos casos em que a mulher tem ciclos regulares, com variações de até 5 dias, ciclos de 21 a 35 dias, mas que vem regularmente todo mês, com mastalgia, com dor nas mamas, uma coliquinha menstrual, às vezes percebendo muco no seu período fértil, ou seja, o ciclo regular acompanhado de sintomas durante o ciclo, 99,5% das vezes são ovulatórios, eu não preciso de exame nenhum complementar. Quando a mulher não menstrua regularmente, ou seja, tem ciclos muito distantes, meses sem menstruar, ela não ovula. E eu já consigo afirmar isso na grande maioria das vezes. Então, a clínica, a história, a anamnese, a conversa com o casal já me dá as respostas na grande maioria das vezes. Mas, Davi, eu quero ter certeza. Então, vamos para a medicina baseada em experiência? A mulher quer ter certeza. Ela quer fazer um examezinho para ter certeza. Tá bom, então quais são os exames para confirmar, bater o martelo que a mulher ovula? 1. Dosar progesterona na segunda fase do ciclo. Davi, minha progesterona é baixa, mas dosou quando menstruou, na fase menstrual ou no começo do ciclo menstrual, tem que ser baixa. A progesterona só sobe depois que a mulher ovula. E ela é um marcador de ovulação. Quem produz progesterona é o folículo depois que ovulou. Então, se eu dosar a progesterona e ela estiver acima de 3, eu afirmo, a mulher ovula. Qual é a fase ideal do ciclo para fazer? Calcula mais ou menos quando vai acontecer sua menstruação, 7 dias antes. Aí você colhe, eu acho que eu vou menstruar dia 30, colhe dia 23, colhe sua progesterona. Se ela estiver acima de 3, você ovula. Outra forma, faz o acompanhamento ultrassonográfico. Olha no ultrassom, vê o folículo crescendo, vê a fase pós-ovulatória. É bom o ultrassom porque não só diz a ovulação, mas diz quando a ovulação vai acontecer, ajuda a avaliar o endométrio no período fértil. Então eu lanço mão, muitas vezes, do acompanhamento do ciclo, medicina baseada em experiência. Eu lanço mão do ultrassom não só para confirmar a ovulação, mas para avaliar o ciclo, para avaliar quando ela está ovulando, se ela está calculando o período fértil na hora certa, para avaliar o endométrio. Então, o ultrassom é uma ferramenta que eu gosto. E o teste de ovulação, Davi, aquele testezinho de farmácia, ele é possível, ele marca os 2 dias que antecedem a ovulação. O duro é que ele tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então, às vezes, tem pacientes que eu tenho certeza que ovulou, eu confirmei no ultrassom, fez o teste de ovulação e deu negativo. Ou mulheres que têm ovários policísticos, por exemplo, que têm um LH mais alto, tem o risco de ter um falso positivo. Mulheres que têm perto da menopausa, que também têm um LH mais alto, pode ter um falso positivo nesse exame. Então, ele não é tão preciso. Então, para o diagnóstico de ovulação através de exames, a dosagem da progesterona da segunda fase ou ultrassom acompanhando o ciclo ovulatório da mulher. Então, é assim que eu dou o diagnóstico de ovulação. Bom, qual é a segunda informação que eu quero dar? Reserva ovariana. Pelo amor de Deus, reserva ovariana é uma tecla que a gente bate sempre, é um exame extremamente importante, mas não é um exame para avaliar infertilidade. Por que você vai avaliar a reserva ovariana, Davi? Para saber por que eu não estou conseguindo engravidar? Não.
a sua reserva ovariana não me diz nada sobre as causas da infertilidade. Ter baixa reserva ovariana não me diz que você não vai conseguir engravidar, nem justifica por que você não engravidou até agora. Então, por que eu peço? Para conhecer, criar expectativas, fazer planejamento de prazos e planejamento estratégicos de tratamentos. Por quê? Porque quando eu vou fazer os exames, eu estou os fazendo para poder direcionar um tratamento. Eu não estou fazendo exame só para te dar uma informação, porque dependendo do resultado, eu vou direcionar um tratamento. Alguns tratamentos são de curto, médio ou longo prazo. E se eu estou pensando no tratamento de longo prazo, é fundamental saber a reserva ovariana. Então, se eu tiver que indicar uma fertilização in vitro, esse é um parâmetro fundamental para planejamento estratégico, controle de expectativas de quais medicamentos eu vou usar e quantos óvulos eu espero ter. Então, a avaliação da reserva ovariana serve para planejamento reprodutivo da mulher, fundamental. Na minha opinião, toda mulher tinha que saber sua reserva ovariana a partir dos 35 anos de idade, e especialmente se desse a partir dos 30 seria o ideal, opinião pessoal, não científica. Mas, quando o casal sofre de infertilidade, essa informação passa a ser ainda mais preciosa. Como eu faço para medir a reserva ovariana? 3 exames. 1. FSH e estradiol basal. Não adianta só pedir o FSH. Tem mulheres que fazem curvas de FSH, mas não fazem a curva do estradiol. Esses 2 exames devem obrigatoriamente ser realizados juntos do 2º ao 4º dia da menstruação. Menstruou, no dia seguinte ou no próximo dia, colha. Estradiol e FSH. Mas por que tem que dosar o estradiol, Davi? Não é o FSH que me fala da reserva? É. Só que se o estradiol já estiver elevado, ele faz baixar o FSH e ele me engana. Vem o FSH baixo, então o FSH, quanto maior, pior. Quanto maior, menor a reserva ovariana. Então, se eu fizer o FSH estiver baixo, mas o estradiol estiver alto, esse FSH não serve para nada e não me dá informação nenhuma. Então, eu preciso ter um FSH baixo, abaixo de 50, abaixo de 40, para saber interpretar corretamente os valores de FSH. Então, eu preciso ter um estradiol baixo para poder avaliar corretamente os valores de FSH. Esse é um exame fácil de fazer com cobertura do plano de saúde. 2. Antimileriano, hormônio antimileriano. Seria muito importante todo mundo fazer. Mas por que não é todo mundo que pede antimileriano? Porque ele é caro. Só por isso. Se tivesse cobertura do plano de saúde, eu não tenho dúvidas que todo profissional, ginecologista, médico de trabalho com reprodução humana, iria pedir. Só que ele custa caro. Custa R$500, dependendo da região, ou às vezes até mais. Davi, eu preciso mesmo gastar essa grana com esse exame? Puxa, esse valor vai fazer falta para mim. Então, o que eu, Davi, faço? Avalio o FSH, o estradiol basal e a contagem de folículos antrais. Olho no ultrassom e faço a contagem dos folículos nos ovários. Só que esse exame de contagem de folículos antrais normalmente deve ser feito pelo profissional que trabalha com reprodução, porque é incrível o quanto o ginecologista e o radiologista não nos dão essa informação de forma precisa. Então, idealmente, o médico que trabalha com reprodução tem experiência. É fácil de fazer, não como se fosse um exame muito sofisticado, é fácil. Só que o radiologista não está muito preocupado em dar essa informação. Então, agora, quando eu tenho um FSH normal e uma boa contagem de folículos antrais, eu já estou tranquilo com a reserva ovariana. Aí eu falo para a paciente, não precisa gastar R$500 com antimileriano, não vai mudar em nada essa informação para mim. Agora, quando eu tenho dúvidas da reserva ovariana pelo ultrassom, quando eu começo a ver um FSH começando a alterar e acima de 8, eu peço o hormônio antimileriano, porque daí caro é a falta dessa informação. Muito bem, fator masculino, já falei. Fator uterino, já falei. Fator ovariano, tanto o diagnóstico da ovulação quanto o diagnóstico da reserva ovariana, já falei. Fator tubário. Eu preciso saber se o caminho para os espermatozoides está adequado. Então existe um exame chamado esterossalpingografia, que até o nome é chato de falar, que nos ajuda a fazer esse diagnóstico. É injetado um contraste dentro do útero, ele extravasa pelas trompas e o radiologista faz os raios-x para ter essas imagens, que serão interpretadas e que, com muita frequência,
são interpretadas de maneira incorreta. Eu só acredito que a esterossalpingo está normal depois que eu vi a imagem. É muito, muito, muito frequente o laudo de uma esterossalpingografia normal, mas quando o especialista vai avaliar a imagem, existem alterações. O que nos mostra esse exame? O radiologista quer ver se as tubas estão obstruídas. Então, elas estão fechadas as trompas, não vão deixar passar o espermatozoide. É isso que ele quer falar. Então, vê possíveis obstruções tubárias. Mas, às vezes, nós encontramos achados menores. Eu enxergo a tuba deslocada, me fazendo pensar numa possível aderência. Vejo algumas dilatações tubárias mais discretas, uma falha de dispersão no contraste. Então, existem outros achados que nem sempre são vistos e laudados nos exames, que o médico especialista com experiência vai saber olhar com critério e vai saber imaginar se existe um fator tubário envolvido. Então, esse é o padrão ouro para avaliação das tubas. Ah, Davi, eu já ouvi falar de uma esterossono-salpingografia, que você faz por ultrassom, joga um líquido. Não é uma realidade ainda no Brasil e tem o problema que depende muito do examinador. Davi, e se eu fizer uma laparoscopia? E se eu fizer uma cirurgia para olhar lá, para ver se eu tenho endometriose, para ver se minhas tubas estão normais? Não é indicado. Fazer para investigar, para ver se tem um problema, fazer uma cirurgia para investigar se tem um problema, não é indicado. Você pode, caso já tenha que fazer uma cirurgia, puxa, eu vou fazer uma cirurgia porque tenho cisto ovariano, eu tenho uma endometriose já diagnosticada na ressonância e eu vou ter que fazer a cirurgia. Aí sim, eu posso dispensar fazer a esterossalpingografia para olhar as tubas durante a cirurgia, mas nunca indicar uma cirurgia apenas para avaliar se as tubas estão normais. E assim, nós praticamente encerramos aqueles exames obrigatórios. Avaliação masculina, avaliação uterina, avaliação ovariana, avaliação tubária. Eu sempre coloco, quando eu falei no começo da parte pélvica, você levantar a lebre para possível presença de endometriose. Então, é importante você ter esse diagnóstico de presunção. Às vezes, na anamnese vista, porque a mulher tem algumas cólicas menstruais, tem dores na relação sexual, mas o simples fato da infertilidade por si só, mesmo sem sintomas, pode estar relacionado sim à endometriose. Aqueles casos em que você não achou um fator maior, não achei um espermograma alterado, não achei um fator maior na esterossalpingografia, pode sim haver o diagnóstico possível de endometriose. E como que eu investigo, Davi? Através da ressonância magnética de pelve ou através do ultrassom com preparo para pesquisa de endometriose. Ambos dependendo da qualificação do profissional que vai fazer o exame, para emitir um laudo correto. Então isso atrapalha, porque todos os exames, eles são examinadores dependentes. Então eu preciso da avaliação de um bom profissional para ter segurança de que foi feito ou não o diagnóstico de endometriose, que também não é mais um diagnóstico feito na cirurgia. O diagnóstico deve ser feito no exame e, através do exame, fazer o planejamento cirúrgico, se assim for indicado. Ok? E aí eu cumpri a minha propedêutica básica. Esses são os exames que devem ser feitos a todos os casais que passam na primeira consulta. Então, idealmente, não é para eu pedir, agora eu vou avaliar o marido, agora eu vou avaliar o útero, agora eu vou avaliar a reserva ovariana, agora eu vou ver se eu vou... Não! A investigação deve ser sucinta, objetiva, para que, num curto intervalo de tempo, esse casal retorne com os resultados, eu possa avaliá-los e definir uma conduta. Ponto. Essa é a propedêutica básica da medicina baseada em evidência. Davi, mas pera lá. E cariótipo, trombofilia, pesquisa de células NK, essas alterações imunológicas. Gente, não deveria fazer isso para todo mundo desde o começo? É aí que começa a polêmica. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui, porque... Ai. Que agora... É agora que vai pegar o negócio, peraí. Deixa eu organizar. Então, assim, pela evidência científica, não. Então, se eu for seguir, o médico que fala assim,
não vou pedir trombofilias, não vou pedir células NK, não vou pedir biópsia do endométrio, não vou pedir nada além daquilo que eu acabei de falar. Ele está academicamente correto, certo? Academicamente correto. Só que qual que é o problema? O academicismo tem um problema que ele não tem olho no olho com o paciente. Você entendeu? Não tem o olho no olho. Davi, eu preciso ter 3 perdas gestacionais, 2 perdas gestacionais, para pedir um exame de trombofilia. Caramba, eu estou me preparando para fazer uma fertilização in vitro. Vou gastar uma grana, um investimento emocional gigantesco. São anos de infertilidade. Se eu conseguir engravidar e perder uma gestação, porque eu tinha uma trombofilia e eu poderia tomar uma heparina, era só tomar uma heparina que poderia me ajudar a não perder meu bebê? Você vai esperar eu perder para poder pedir esse exame? Vai falar, o artigo não olha no olho do paciente, né, para responder essa pergunta dele, né? E o artigo também, porque nós médicos também, né, o médico muito academicista, depois tem que ficar refletindo. Aí volta, pede o exame, acha alterado, fala, e aí, por que não pediu esse antes? Olha como nossa vida é difícil. Então, às vezes, eu vou precisar conversar com o paciente e pedir exames que não são obrigatórios na investigação inicial do casal com infertilidade. Falando especificamente de trombofilias. Então, já partindo da premissa que não devem obrigatoriamente ser feitos numa conduta acadêmica. Mas eu, Davi, na minha medicina baseada em experiência, falo por mim, eu peço. Só que existem várias trombofilias. Tem aquelas trombofilias adquiridas, especialmente aquela que se chama SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. Essa é a trombofilia. Tem gente que fala assim, Davi, eu tenho uma trombofilia, vou lá olhar o exame, alteração da metileno, tetrahidrofolato redutase e heterozigose, com cisteína normal. Gente, você não tem trombofilia, mas tá aqui o exame está falando que eu tenho. Não, isso não é uma trombofilia. A única trombofilia com evidência científica que pode levar a uma perda gestacional recorrente é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, pautada em 3 exames: anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína e anticoagulante lúpico. Geralmente em altos títulos. Então, esses 3 exames, quando alterados, são indiscutíveis o risco de aumentar uma perda gestacional. Então, todos os outros são absolutamente questionáveis. E agora, eu vou mudar a pergunta. Mesmo casais, olha só, mesmo casais que já tiveram perdas gestacionais, que já tiveram alguns, não um, estou falando 2, 3, 4 abortamentos, na medicina baseada em evidência, é questionável pedir pela Sociedade Europeia, a última revisão da Sociedade Europeia de 2018, recomenda para, não estou falando de investigação inicial, olha só o cuidado, eu estou falando de abortamento recorrente. SAF é indicado. As outras, só se tiver uma história clínica pregressa ou uma história familiar muito importante de tromboses, ou não tem, ou a título de pesquisa, ou não tem indicação. Eu estou falando de fator 5 de Leiden, pesquisa do gene da protrombina, alteração da metileno, proteína C, proteína S, PAI1, pega todas essas trombofilias que estão na moda, na medicina baseada em evidência, nem quando existe uma perda gestacional recorrente, abortamento de repetição, é obrigatório solicitar. Mas, Davi, eu tenho várias amigas que tomaram heparina e depois a gestação evoluiu. Como é que você me explica isso aí? Olha como é que é difícil. Sabe o que acontece? Quando eu estou falando em gestações que vêm depois de uma perda gestacional, a maioria das mulheres, vou dar um exemplo, uma mulher de 35 anos que já teve 3 abortamentos, se ela engravidar de novo, a chance dela engravidar e a gestação evoluir é maior do que 50% a 60%, sem fazer nada. Então, se ela engravidar de novo sem fazer nada, ela tem uma chance de 50% a 60% de evoluir.
Só que se ela aplicar a heparina, ela vai jurar por Deus que foi a heparina. Então, quando eu avalio a ciência desses casos, dessas pesquisas, eu não posso esquecer de avaliar aquelas que têm um grupo de tratamento e um grupo controle. Porque se eu só avaliar numa pesquisa, olha, eu peguei 100 pacientes que tiveram 2 abortamentos, investiguei a alteração da metileno. As pacientes que tiveram alteração da metileno, eu indiquei heparina e 60% delas conseguiram ter um bebê. Uau! Como ajudou? Gente, se você pegar o grupo controle que não tomou heparina, que nem investigou, 60% também evoluiu. Então 60% é o que a natureza dá. Eu quero saber o quanto a terapia teve incremento de resultado, proporcionou um incremento de resultado. Então, artigos que não tem grupo controle, não resolve. A história da sua amiga, cientificamente, estou falando medicina baseada em evidência, não resolve. Então, a ciência das trombofilias é essa. Pode ser que novas trombofilias surjam, antifosfatidilcerina, antifosfatidiletanolamina, o PAI-1, 4G, 4G. Poxa, eu falo aqui para vocês a medicina baseada em evidência, mas eu, Davi, peço. Eu peço esses exames. Pô, Davi, aí é um contrassenso. Não, por que eu peço? Porque às vezes leva um tempo para a ciência comprovar a eficácia. Então, não é que é comprovado que não funciona. Só não é comprovado que ainda funciona. E aí daqui 5 anos me sai uma pesquisa falando que PAI-1, 4G, 4G realmente é uma trombofilia que atrapalha a evolução das gestações e aumenta o risco de abortamento. Eu deixei de oferecer isso porque já tem algumas evidências agora mostrando. Não é um consenso acadêmico, mas você vai pegando um artigo ou outro, você vai vendo as publicações, vai criando a sua medicina baseada em experiência. Pela ciência, sabe quantos por cento dos casais realmente teriam indicação de heparina nos casos de abortamento? 3%. 3%. E tem muito mais gente tomando heparina, inclusive por mim. Isso gera um overtreatment. Eu trato muito mais gente do que necessário. E pergunta para quem está tomando heparina se é gostoso usar. Pergunta se é gostoso. Só que o que nos move isso? O medo de uma nova perda. É o olho no olho que acaba ocasionando esse overtreatment. É o olho no olho do médico com o paciente que vê se eu não vai fazer nada. Eu falo, putz, na dúvida eu vou tratar, porque tem algumas evidências aqui, não tem uma evidência absoluta, mas na dúvida eu vou tratar. Então é isso que acontece com as trombofilias. Eu ainda não estou conseguindo olhar as perguntas, porque estou muito focado em trazer o conteúdo. Eu prometo que depois eu vou tentar responder vocês, tá bom? Mas usar heparina não é gostoso, não é bom, tem riscos de sangramento. Então a gente tem que tomar cuidado para poder indicar o uso de heparina, tá bom? Mas também não é dos males o pior não, tá? Então às vezes eu também pratico overtreatment. Eu sei que eu, Davi, dou mais heparina do que cientificamente eu deveria. Mas eu ainda me sinto mais seguro assim. Essa é a minha medicina baseada em experiência, ok? Cariótipo. Todo casal tem que fazer estudo genético. Eu não estou falando estudo genético dos embriões, eu estou falando estudo genético do casal. O cariótipo da mulher e o cariótipo do marido. Não é todo casal que precisa fazer cariótipo. Mas eu peço, eu também. Por quê? Porque é um exame que o plano de saúde cobre e que pode me ajudar a nortear uma conduta. Perto de 1% dos casais só vão ter cariótipo alterado, dos casais que têm infertilidade. Então eu vou pedir 100 cariótipos para achar um. Mas às vezes eu acho esse um. Então o cariótipo é o mesmo raciocínio. Não tem indicação científica, mas eu, Davi, dentro da minha medicina baseada em experiência, peço. O que o cariótipo vai me ajudar a dizer? O maior risco de formar um espermatozoide, se o problema for com o marido, ou um óvulo, se o problema for com a esposa, aumentando o risco genético da prole e, de repente, norteando alguma conduta dentro dos tratamentos de FIV, fazendo a pesquisa do estudo genético embrionário. É para isso que serve o cariótipo. Dos exames masculinos, teste de fragmentação de DNA, teste de processamento seminal, assim, eu já falei lá no começo da live, né? Então, assim, quando eu vejo algum marido que tem comorbidades, eu peço o teste de fragmentação de DNA para ver se o núcleo desse DNA, se a integridade genética desse DNA é adequada. Ou quando eu estou me preparando para fazer uma FIV, mesmo quando o marido não tem muitas comorbidades. Porque quando eu vou fazer uma FIV, eu falo por mim, lá em Campinas nós temos uma técnica chamada birrefringência,
para tentar selecionar o melhor espermatozoide que não tenha fragmentação de DNA. São técnicas para a gente tentar aprimorar a seleção espermática. Então, para o nosso grupo, faz diferença saber se o marido tem uma fragmentação ou não. Porque se a fragmentação for normal, nós damos a chance de fazer uma fertilização in vitro clássica e deixar o espermatozoide fertilizar o óvulo naturalmente. Eu gosto muito dessa técnica. Se eu tiver uma fragmentação alterada, eu geralmente indico a birrefringência quando a concentração e a motilidade são normais. Então, tem indicação de fazer para todo mundo? Não. Quando tem indicação acadêmica de indicar birrefringência? Em casos de falha de implantação, falha de blastulação, ou seja, pouca formação de blastocistos, aí você pode pensar em pedir cientificamente o teste de fragmentação de DNA, ou até mesmo em caso de abortamento de repetição, é uma forma de avaliar, tá bom? Bom, já entrei nesses polêmicos. Aí eu vou aumentar a polêmica. Agora eu vou aumentar a polêmica. Davi, estou fazendo um tratamento de FIV, certo? Tenho lá meus embriões congelados. E eu quero investigar o endométrio. Eu sei que existe um exame chamado ERA, Teste de Receptividade Endometrial Receptivity Array, para avaliar a janela de implantação do endométrio. Esse exame vai fazer uma análise genética, vai estudar diversos genes para saber qual é o momento preciso para transferir esse embrião. Medicina baseada em evidência. Não há evidências de que o ERA realmente ajuda. Isso nas grandes revisões. Então o ERA não tem evidência científica. Medicina baseada em experiência. Eu fiz ERA por muito tempo. Eu trabalho, embora eu me acho jovem, né? Mas eu trabalho com reprodução desde 2010. Por um bom tempo, eu indiquei ERA até mesmo para o primeiro tratamento, para a primeira transferência. Então eu vou fazer a minha primeira transferência embrionária, eu vou falar para o paciente, gente, eu não posso errar. Eu não quero esperar ter uma falha, sabe aquela mesma conversa? Eu não quero fazer uma transferência, ver que deu errado, para depois pedir o exame e depois saber que era para colocar o embrião com 140 horas. Vamos fazer antes. E fazia. E aí eu comecei a ter a minha própria experiência e percebi que não era tão milagroso assim. E depois eu comecei a perceber que mudar as estratégias endometriais muitas vezes são mais relevantes do que o próprio ERA. E aí, aquelas pacientes que eu pedi o ERA logo de cara, algumas delas, não vou falar todas, o exame não é do pior do mundo, não, ele tem o seu benefício, mas algumas delas, bem impactantes para mim, só foram engravidar quando eu mudei a janela de implantação e voltei para aquilo que era normal. Quando eu fui fazer um ciclo natural e mudei o ciclo de janela de implantação dela. E eu tenho uma série, depois disso eu tenho uma série de pacientes em que o ERA me disse uma coisa, eu fui contra o ERA, porque eu já tinha feito e resolvi mudar, e ela foi engravidar quando eu mudei o jeito de preparar o endométrio. Então qual é a minha grande crítica ao ERA? O ERA amarra a cabeça do médico. Você, e a sua também. Porque você pega um resultado de um exame genético, olha que bonito de falar. Você pega o resultado de um exame genético que mostra que o seu endométrio é receptivo em 142 horas, com uma setinha mostrando receptivo escrito no laudo. Vai ter coragem de mudar isso daí depois. Você vai ficar transferindo, sempre com o ERA. Vai pesquisar outra coisa e vai outra coisa, sempre no ERA. E não se arrisca a mudar essa janela de implantação para não ir contra o exame. Então o ERA, eu vejo isso na prática com os meus colegas, amarra a cabeça do médico. Então eu não costumo, medicina baseada em evidência, eu peço ERA? Peço. Quando? Quando eu tenho casos de falha e eu acho que vai ser importante. Mas eu não, o que hoje para mim é a minoria dos casos. Daqui a pouco eu vou falar por quê e como que eu faço a minha avaliação de janela de implantação. Mas nós temos que tomar muito cuidado porque não existe uma evidência tão grande. E aí entra o terceiro ponto. Lembra que eu falei na medicina baseada em conflitos de interesse? Quando foi lançado o ERA, ele foi lançado com quase nenhuma evidência científica. Nenhuma. Um artigo com 17 casos, me corrija, assumo que posso estar equivocado nesses números que eu vou passar agora, mas os artigos eram escassos, pouquíssimas publicações que já mostravam resultados,
e o produto foi lançado comercialmente para todo mundo. Pouquíssimas publicações. E aí, as publicações maiores começaram a sair depois que o produto já estava sendo vendido com o dinheiro dos tratamentos. Entendeu? Então, primeiro lançou o produto, para depois ir buscando as comprovações científicas. E qual que é o problema comercial disso? Porque quem tem o domínio da marca Era consegue fazer inúmeras pesquisas com um número de casos enorme. Por quê? Porque ele tem o produto nas mãos, tem o custo do produto nas mãos. Fazer um Era custa R$ 2.500 mais ou menos. Então, se eu, Davi, quero fazer um estudo para eu publicar, e eu vou precisar fazer 100 casos para ver se funciona ou não funciona, eu estou falando em R$ 250 mil. Eu vou desembolsar do meu bolso R$ 250 mil para avaliar se esse exame serve ou não serve. Você acha que eu vou fazer uma pesquisa para fazer isso? Não vou. Por quê? Porque não dá para fazer isso. Então, essa dificuldade administrativa de conflito de interesse torna a medicina baseada em evidência difícil e contraditória. Porque quando você vai pegar as publicações de ERA feitas pelo grupo que vende, você vai ter um resultado. Quando você vai pegar o resultado de medicina baseada em evidência pelo grupo que não vende o produto, você pega resultados diferentes. Aí o médico fica lá naquele limbo, em cima do muro, e não sabe. Então, nessas horas, a medicina baseada em experiência faz diferença. Gosto do ERA, respeito, mas ainda falta informações para mim. O mesmo vale para o exame EMA e ALICE. Quando lançou os produtos EMA e ALICE, eu fui apresentar uma aula lá no grupo do FIVMed. Eu peguei as publicações para estudar o que era o exame, fui ler. Aí eu liguei e falei, peraí, cadê? Eram poucos casos, pouquinho, assim, não tinham 1000 casos, sabe aquelas publicações enormes? Falei, mas gente, cadê as outras? Aí liguei pro grupo que vende e falei, me manda as outras publicações, eu tô estudando, né? Eu quero passar pro grupo, a gente quer começar a fazer. Falei, não tem outras, são essas aí mesmo. Aí não dá, né? Aí eu fui apresentar essa aula lá na Unicamp, um grupo totalmente cientista, né? Cheguei lá no grupo de professores da Unicamp, fui apresentar a aula, aí fui de chavado. Falei assim, gente, isso aí não é evidência, porque lá eles não tem a preocupação do olho no olho com o paciente, é ciência, universidade, uma bela universidade. Aí me desceram além em mim. Então eu falo aqui, como assim? Como é que me lança um produto com tantas publicações? Isso não pode. E é uma faculdade com uma pós-graduação conceituadíssima. Então eles sabem muito sobre pesquisa. E falaram um monte para mim. Mas eu falo, pessoal, não é para mim que vocês têm que falar, tá? Eu vim aqui só para apresentar a aula para vocês, né? E assim foi. Então assim, o EMA ou ALICE pode ser indicado? Eu não tenho a minha medicina baseada em experiência. Então eu não vou nem falar mal, porque eu não indico muito, porque eu criei essa certa preocupação de indicar um exame de R$ 3.000 e eu não tenho a confiança que ele realmente funciona. E por quê? Então eu não vou falar muito sobre EMA e ALICE, não tenho experiência, fiz em pouquíssimos casos, então não tenho experiência para poder falar, ainda vou buscar. Se eu perceber que conforme as publicações saírem, que vai me convencer. Por quê? Porque existe uma outra forma de avaliar o endométrio, que é através da pesquisa e biópsia com imunohistoquímica. Eu avalio para ver se tem endometrite, vendo a célula CD138, que são os plasmócitos. Então, de uma forma indireta, eu consigo ver se pode ter alguma infecçãozinha no endométrio. Então, eu peço. Então, endometrites, quando investigar? Quando? Em casos de falha, em casos de endométrios finos e eu, Davi, olha a medicina baseada em evidência, que não é medicina baseada em experiência, não, que não é medicina baseada em experiência. Medicina baseada em experiência, que não é medicina baseada em evidência, quando o paciente tem poucos embriões para transferir. O meu colega, Dr. Bragueto, ele fala isso muito bem. Baixa reserva embrionária. Eu tenho 1 embrião, eu tenho 2 embriões, tem que ser certeira. E eu acredito nesse exame, eu acredito na biópsia com imunohistoquímica. Na minha experiência, então eu peço mesmo antes de transferir o primeiro embrião. Eu estou com uma paciente que eu já estou há 4 meses tratando o endométrio dela, nunca transferi o embrião dela, nunca dei uma chance. Mas por quê? Porque eu acredito que possa ter alguma interferência, porque eu vejo casos de falha em que eu peço e acho alterações. Então eu costumo fazer sim. Células NK. Ixi, aí vai bagunçar o coreto.
Células NK, CD56 na mesma biópsia endometrial de imunohistoquímica. Qual é o primeiro cuidado? Células NK no sangue, não tem evidência nenhuma. Zero, não funciona. Pela evidência científica, não serve para nada. As células NK devem ser vistas no endométrio. E, teoricamente, no momento em que o embrião seria transferido, ou seja, no 6º dia da fase lútea. Porque se eu dosar as células NK em diferentes fases dos ciclos, no começo do ciclo menstrual, muito perto da menstruação, eu posso ter resultados contraditórios da realidade. Porque já existem publicações mostrando as variações das células NK no endométrio de acordo com a fase do ciclo. Essas células, NK significa Natural Killer. Essas células Natural Killer, elas são importantes no endométrio. Elas têm a tolerância, é que o nome é terrível. Células Natural Killer, vai matar meu embrião. Se eu colocar o embrião ali, vai matar. Assim, mas não é para matar. A célula NK do endométrio é diferente das células NK do sangue, completamente diferente na sua função imunológica. Ela é boazinha no endométrio, só que ela é boazinha numa fase do ciclo. Ela tem tolerância, então eu tenho que ter células NK no endométrio. Só que quando eu tenho variações para cima, elevado, número elevado, Davi, fala um número, pelo amor de Deus. Eu tô com medo de falar isso aqui porque vocês são terríveis. Eu recebo um monte de mensagem. Teoricamente, acima de 10. Há quem diga acima de 15% de células NK. Você deve tratar. Eu trato acima de 5%, 8%, 10%. Eu trato. Trata como, Davi? Eu trato com intralípide e em alguns casos eu uso corticoide. Isso tem evidência que ajuda? Não, não tem. Eu vou ter que assumir. Se eu for pegar a medicina baseada em evidência, não há fundamentação científica mostrando que o tratamento de células NK com intralípide ou com corticoide vai proporcionar uma chance de gravidez maior do que se não tratar. Mas eu trato. Por que você trata então, Davi? Porque eu acho que um dia nós teremos evidências suficientes para isso. Assumindo que é possível que um dia eu diga para inúmeras pacientes minhas, fala, putz, sabe aquele tratamento que você fez lá no passado? Nem precisava ter feito. Então, eu, na minha medicina baseada em experiência, faço e trato as células NK. De novo, falo por mim. E aí tem estudo genético dos embriões, né? Aí complica de vez, porque se eu for falar de estudo genético dos embriões aqui, eu vou falar 1 hora. Então, assim, eu sou muito cauteloso com o estudo genético dos embriões, sou um crítico ferrenho, fiz recentemente uma live de 1 hora explicando por que eu não indico o estudo genético dos embriões para todo mundo e 1 hora explicando quando eu indico o estudo genético dos embriões. Reforço que não há uma evidência científica garantindo que esse exame tenha real benefício para ninguém. Existem algumas correntes, em alguns casos pode ser indicado, mas eu não vou falar de estudo genético dos embriões aqui hoje, porque eu falei recentemente numa live de 1 hora, mostrando que eu tenho muito receio desse exame. Aí vai lá e assiste aquela live para dar tempo. Nossa senhora, eu falei 1 hora exata, nem abri para pergunta. Eu vou responder. Já colocaram aqui. Se falar de PGTA, a gente vai brigar. É isso aí. Aí, ó. Ah, já vi quem tá me falando. Não vamos brigar aqui. Não vamos. Fizemos uma live muito boa de prós e contras do PGTA. Não vou entrar nesse ponto. Alguém quer mandar alguma pergunta? Qualquer coisa a gente faz uma live depois só de perguntas e respostas sobre a live de hoje. Eu prometo que... Porque eu não gosto de lives muito longas e depois minha esposa fica brava comigo também. Se eu chegar muito tarde em casa, hoje ela vai sair com as amigas. Se ela perceber, ela tá me vendo, né? Eu acho. Então, se eu chegar muito tarde em casa hoje, eu vou apanhar. Vamos ver. Eu vou tomar água, Obrigado, Lu. Eu acho que é isso. Cariótipo. O cariótipo... Eu peço, tá? Na minha rotina diagnóstica, eu peço. Lactobacilos. Então, a pesquisa de lactobacilos, ela está muito relacionada ao Emo e ao Alice. O Emo e o Alice que falam muito da reposição com lactobacilos. De verdade, eu não tenho medicina baseada na minha experiência para poder falar bem ou mal disso. Não uso na minha prática clínica e não estou aqui para ficar me vendendo, mas nós temos bons resultados sem fazer esse exame. Então, eu prefiro não falar para também não comprometer quem gosta de usar, tá bom?
Janela de implantação. Ah, boa, janela de implantação. Eu falei do ERA, falei das minhas preocupações em relação ao ERA, mas existe uma outra forma de avaliar janela de implantação, que é a análise de NOIES, que é a mesma biópsia que eu faço para imunohistoquímica no 6º dia pós-ovulatório. Dá para olhar lá no microscópio como estão as glândulas endometriais e ter uma ideia se elas estão pré-receptivas ou receptivas ou pós-receptivas, olhando a microscopia, o que para mim faz muito sentido. Aqui, eu não vou conseguir mostrar aqui, um dia eu gravo um vídeo com as imagens, é muito bonito de ver as imagens do endométrio no microscópio. Então eu uso ainda critério de NOIES porque eu confio muito numa patologista que faz as análises das biópsias que eu faço. Então, e várias vezes, eu posso usar o termo várias já, porque eu já tive o ERA falando uma coisa, NOIES falando outra coisa, eu segui NOIES e tive um resultado positivo. Então, eu ainda gosto de critérios de NOIES, tá? Bactéria endometrite, aí de novo, eu uso o CD 138. Então, qual é o nome do exame? O nome do exame acho que é a Fernanda, né? Que tá perguntando, eu sou míope. Chama critério de NOIES, que é a análise histológica, padrão histológico endometrial, tá bom? E eu acho que eu vou encerrar. Então, eu vou limitar aqui hoje a essas informações, e aí eu prometo que depois, numa outra live, nós fazemos uma live de perguntas e respostas sobre resultados de exames, a gente abre uma discussão maior, senão eu vou ter problema lá em casa hoje, tá bom? Um super abraço a todo mundo. Desculpa não ter conseguido dar atenção a todos, vocês viram que o tema era bastante extenso, eu acabei de completar 1 hora de live e eu vou deixar gravadinha para que quem não conseguiu assistir lá do começo. Minha mensagem final, não esqueçam do arroz com feijão, não esqueçam do básico e saibam individualizar para quem você vai pedir os exames avançados. Porque se você pegar alguém que sequer tem plano de saúde e quiser pedir tudo para todo mundo, vai gastar mais dinheiro com o exame do que poderia gastar numa fertilização in vitro. Porque até nisso você precisa pensar quando vai pedir os exames. Tá bom? Um abraço para todo mundo, super boa noite. Um abraço, Lu, um super abraço para todo mundo. Vou liberar a esposa para as amigas, deixa ela passear e aí depois a gente conversa mais, tá bom? Um abraço para vocês.